hoje é o domingo que se fala de amor, né? Tem várias cantatas de Natal, especiais de natais que falam do amor, que o amor nasceu, né? De fato, referindo-se a Jesus Cristo como aquele que, ao nascer, inaugura uma era de amor, traz o amor. E eu vejo sentido nisso. Não que anteriormente não existisse amor, mas até na linguagem do Velho Testamento você vê termos como misericórdia sendo mais falado do que amor, né? Amor, de fato, ele é mais falado no Novo Testamento do que anteriormente, porque, de fato, o que traz a encarnação, a realização do amor para a humanidade é a vinda de Jesus, é a presença de Jesus entre nós. E isso segue uma lógica onde a gente entende que o amor é uma propriedade divina, né? O amor, ele, como eu já disse em algumas pregações aqui, o amor não é uma concepção humana, do sentimento humano. O amor é uma característica divina, uma propriedade divina que faz parte da essência de Deus. Então, naturalmente, para que o amor pudesse fazer parte de nossas vidas como humanos, Deus haveria também de ter que romper essa barreira entre divino e humano. E ele faz isso no nascimento de Jesus. É onde, de fato, Deus se torna ser humano. E ali a gente pode ser presenteado com a plena manifestação do amor de Deus na pessoa de Jesus. Jesus, então, é o amor nascendo. É aquele que vem enviado por Deus como prova e manifestação do amor de Deus pelo ser humano, mesmo ser humano caído em pecado. Bem, eu vou pedir para você abrir aí 1 João capítulo 4, verso 7 a 12. Se alguém puder pegar lá uns copinhos d'água para deixar aqui para mim, eu agradeço. 1 João 4, 7 a 12. O tema de hoje é o domingo do Advento, que fala sobre amor. Então, o tema de hoje, amor. E ninguém melhor, eu acho, na Bíblia para falar de amor do que o apóstolo João, né? O apóstolo João é conhecido como apóstolo do amor. Obrigado, meu filhão. Opa! Como o apóstolo do amor, né? E eu sempre gosto de brincar quando eu falo desse tema, porque muitas vezes você pode imaginar um João falando de amor, sendo um cara mais suave, filhinhos, né? Uma fala mais mansa. Nós temos que nos amar. Amar é bom. Deus é amor. Uma coisa mais assim, romântica, né? Mas João, na verdade, é relatado na Bíblia como um filho do trovão. Então, é mais possível que João seja alguém que fala assim, cambada, a gente tem que se amar, do que aquele, vamos nos amar, pessoas. O mundo é lindo. É bem provável que João seja mais semelhante ao cara que é filho do trovão. Ele é o cara que falou, Senhor, quer que a gente ora para descer fogo no céu e matar esses caras tudo aí? Aí o Jesus, calma, João. Não é bem assim, meu filho. Você tem um João que é mais. Então é bem provável que esse João que está falando, ele já velho, ele fosse até um cara mais amaciado pela vida, né? Aprendeu mais, estava mais maduro ali, então, de repente, ele não ia falar gritando, mas também muito longe de parecer aquela imagem de um cara dócil, muito suave, falando de amor. Bem, eu vou ler já o texto com vocês, mas antes eu queria só considerar algumas coisas, né? Primeiro, a guisa de introdução, são poderosíssimas as implicações do fato do amor proceder de Deus, né? Como eu já falei, o amor é propriedade divina. Deus é amor, né? Não que o amor seja Deus. Deus é amor. Faz parte de suas características. Isso porque o amor é algo que vai permear, inclusive falando de muito na eternidade, vai permear a relação trinitária. Porque para que exista amor, é necessário que exista alguém que ama e alguém que é amado. Não existe amor se não tem essas duas partes. Você tem alguém que ama e alguém que é amado, por isso você tem amor. Não existe um amor sem que se tenha alvo para o amor. Então você tem esse amor sendo vivido de forma plena na Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a eternidade, eles são plenos em amor, porque há uma relação de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo
que se completa de forma perfeita, de forma correta, onde aí sim a gente pode ver que é a partir da essência divina que o amor pode permear a vida das pessoas, dos seres humanos. O amor é algo plenamente divino que foi dado a nós, seres humanos finitos, para que pudéssemos experimentar da essência divina. Então, por que podemos experimentar? Porque Deus veio até nós. E aí a gente pode experimentar o que é amor. Então, para que a gente experimentássemos esse amor, para que nós experimentássemos esse amor, foi necessário que Deus encarnasse. E Jesus é esse mistério da encarnação de Deus nessa existência, trazendo o amor para que nós pudéssemos desfrutar. Porque foi Ele que adentrou o mundo, trazendo o amor de Deus para compartilhar conosco. Então, Jesus manifestou em vida, amando, aliás, ele manifestou esse amor em vida, nos amando até o fim, sendo obediente ao Pai, cumprindo a sua missão, entregando a vida por nós, comprovando esse seu amor maravilhoso dele por nós, através da sua morte na cruz, ressuscitando em seguida, entregando esse amor aos demais a partir da vida dos seus discípulos. Então, nesse Natal, nós somos chamados a pensar novamente sobre o amor de Deus manifesto em Cristo e suas implicações para a nossa vida daqui para frente. Então, eu quero pontuar agora sim, vamos ler o texto, mas eu quero pontuar a partir desse texto algumas questões para a gente pensar. Tá? Vamos lá, vou pedir, Joyce, você pode ler para mim, por favor, esse texto, 1 João 4, de 7 a 12? Amém. Bem, vamos pensar um pouquinho, já falei um pouco de João, né? Ele é considerado o apóstolo do amor, porque ele é quem traduz melhor essa dinâmica de Jesus em relação ao modo como nós devemos amar, em relação a como nós devemos entender o amor. É a Bíblia que diz para nós como nós devemos entender o amor, né? Porque, vamos lá, quem sou eu para, na minha finitude humana, dizer que o amor é isso ou aquilo? Porque eu não sou o criador do amor. O amor não flui do meu coração ou do coração de qualquer um de nós. O amor, ele existe. Como eu já falei, ele provém de Deus, ele é propriedade de Deus. Então, só pode entender o que é o amor alguém que tem relação com Deus, alguém que tem conexão com Deus. O máximo que a gente talvez consiga desfrutar sem Deus é um simulacro, uma simulação de amor que muitas vezes a gente confunde esse negócio. Pode haver amor sem Deus? Não, não pode. Não existe ambiente de amor fora da presença de Deus. Não existe quem possa amar verdadeiramente se não estiver vivendo o amor de Deus ou não tiver experimentado, vivido o amor de Deus. Só pode amar quem foi alvo desse amor. Só pode, de fato, experimentar o ambiente do amor quem foi verdadeiramente amado por Deus. Então, nós precisamos aprender e ter coragem de rejeitar outras formas de amor que são trazidas para nós mediante concepções humanas, mediante desenvolvimentos humanos, dado aí o período de iluminismo, renascimento, romantismo. A gente é muito influenciado por esses movimentos, a ponto de, às vezes, esquecer o que é o amor, ou entender o amor de forma equivocada. A gente não vai conseguir entender amor sem entender Jesus, sem olhar para ele, sem entender o que ele quis dizer sobre amor e o que seus discípulos trouxeram para nós a respeito do amor. Então,
Vamos lá, olhando para esse texto, João, ele vai escrever essa carta. Eu recomendo, depois, se vocês quiserem ler ela com mais cuidado, versículo por versículo. João, ele é muito, né, amoroso, mas se você ler essa carta, você vai ver um cara que vai bater demais em alguns pontos da nossa vida. Algumas coisas que ele vai falar que parece até, caraca, mas ele está falando de amor mesmo, mas esse amor é muito... fala muita verdade na cara, sabe? Ele vai falar, por exemplo, se você não ama o teu irmão, você não ama a Deus. Para João é assim. Eu amo Jesus. Hoje tem um movimento muito assim, né? Eu amo Jesus, eu quero viver com Deus. Mas o pastor Daniel falou uma coisa que é muito interessante. É que o relacionamento que você tem, né, vertical com Deus, ele também é direcionado ou influenciado pelo movimento horizontal que você tem com seus irmãos. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. E João vai falar que isso não é possível. Não é possível você amar a Deus se você não amar o seu irmão, se você não amar a sua irmã. E João vai trabalhar muito essa dinâmica, trazendo algumas questões lógicas, alguns raciocínios, como esse, por exemplo, que eu acabei de dizer. Ora, se Deus é amor, você não está amando o teu irmão, então você não está em Deus, porque Deus é amor, né? Então, se você não ama, você não tem relação com Deus. É meio assim, bem direto. E é importante a gente pensar um pouco nisso. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria pontuar com vocês. O amor, de acordo com João, o amor procede de Deus, né? Versículo 7. Ele vai dar uma ordem, que é uma ordem baseada num princípio que ele entende. Ele fala, amados, amemos uns aos outros. Relação horizontal. Amemos uns aos outros. Pois o amor procede de Deus. Essa é a premissa básica dele, que é o que nós entendemos. O amor vem de Deus. Aquilo que eu já expliquei mais no início. Então, vale a pena a gente repensar um pouquinho nisso. Deus é fonte do amor. Você não pode encontrar amor fora dessa fonte, né? Você não vai encontrar água numa fonte de, sei lá, de ouro. Pode ter coisa valiosa, você não vai encontrar água. Você precisa beber água, você precisa ir num lugar onde tem água para beber, né? Então, se você precisa amar, você tem que ir até o lugar onde tem amor. O amor tem uma origem, né? Como eu falei, é sempre importante pensarmos nisso. Essa ideia de um amor que paira no ar e que as pessoas, vamos amar. Cara, isso é uma invenção desse tempo. Sabe, eu vejo muita gente hoje falando, parece que amar as pessoas é uma pauta desse século. Vai falar, não, nós temos que amar. E normalmente isso está alinhado a um certo humanismo, progressismo, uma colocação do ser humano como centro de todas as coisas. Então, esse amor, normalmente, ele vai para o lado de não confronto, de tolerância, de uma série de fatores que vão rezar uma cartilha em torno daquilo que eles acreditam que é amor. Mas, normalmente, esse amor exclui completamente a questão de Deus. Não existe Deus nessa questão. O amor, normalmente, tem a ver com você permitir que uma pessoa faça tudo o que ela quer. Basicamente, hoje é isso. Se você ama, você não pode confrontar. Se você ama, você não pode ir contra aquilo que a pessoa está fazendo, porque senão você não ama. Você tem que dar tudo, porque senão você não ama. Então, é muito complicado. Mas a gente tem um outro tipo de amor, que é o amor verdadeiro, que é procedente de Deus. Até mesmo o amor afetivo, ele é procedente de Deus. Ele é criação divina para nós e que está disponível para nós. Bem, precisamos reconhecer que todo amor que busca se firmar à parte de Deus é um amor falso, um amor hipócrita, um amor mentiroso que fará mal às pessoas que o viverem. A gente precisa entender essa realidade. Todo amor que não procede de Deus é falso amor. Se não procede de Deus, é mentiroso. E o pai da mentira é diabo. Então, muitas vezes, nós estamos manifestando um amor que procede não de Deus, mas do diabo.
Se é um amor que não vem dele, a gente está muito complicado nessa história. Precisa repensar, precisa ponderar. Nós precisamos lembrar isso. O amor procede de Deus. Existe outra forma de amor? Simulações. E o mestre das simulações ou da dissimulação é o capeta. Né? Então, muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado em entender. Esse Natal, gente, assim, a gente percebe, fala-se de amor com muita naturalidade, né? Fala-se de amor com muita naturalidade. Mas, ao mesmo tempo que se fala desse amor naturalmente, também é muito, muito claro como se exclui Deus dessa equação, sabe? As pessoas realmente colocam Deus de lado nessa coisa e acreditam realmente que é possível amar sem Deus. E esse é um problema que nós vivemos, problema do nosso mundo. Bem, enquanto você e eu não fecharmos as portas para essas possibilidades, nós vamos nos colocar em apuros. A gente vai se permitir ser enganado. A gente vai se entregar a falsos amores, a falsos amantes. Seremos levados por enganadores que usarão esse pseudo-amor para te seduzir, mas vão te levar para rebelião, para desobediência e para consequente perdição. Então a gente precisa pensar nisso. Deus fez um trabalho imenso para dar amor para a gente. Deus fez um trabalho imenso. Deus rompeu a barreira do tempo e da eternidade para poder dar esse amor para a gente experimentar o amor que veio dele. E aí para a gente chegar e falar, não, a gente pode deixar Deus de fora do amor, vamos viver o amor aqui. Não dá. O amor procede de Deus. A segunda coisa que vem logo em seguida, que João vai trabalhar, é que só pode amar quem é nascido de Deus. Esse talvez seja um ponto que vai mexer com muita gente. Porque, sim, eu estou dizendo que pessoas que não são convertidas, que não tiveram encontro com Jesus, que não foram verdadeiramente alvos do amor de Cristo, não podem amar de verdade. Elas estão excluídas do verdadeiro amor. Fora de Deus, não há amor verdadeiro, porque Jesus é essa pessoa que traz o amor verdadeiro. Então, para João, que está falando isso aqui, não dá para você viver o amor se você não vem de Deus. Uma questão lógica, se o amor procede de Deus, somente aquelas pessoas que nasceram de Deus podem viver o verdadeiro amor. Só pode viver o verdadeiro amor quem foi verdadeiramente amado, quem foi alcançado por esse amor constrangedor. Já parou para pensar nisso? Já houve um momento na sua vida que você pensou no quanto Deus chamou e você viu quanto isso é inimaginável, é surreal você perceber que o Deus eterno, invisível, imortal, decidiu amar você e eu na nossa finitude, na nossa pequeneza, na nossa miséria. Olha, eu fico constrangido muitas vezes, eu não me sinto sequer merecedor e eu tenho absoluta certeza de que eu não sou merecedor desse amor, mas eu fico constrangido em como Deus pôde me amar, sendo eu quem sou, sendo eu a pessoa que cometi os pecados que já cometi, as desobediências e as rebeliões que eu já me coloquei. E eu fico constrangido, eu fico pensando, cara, não é possível que Deus me ame. Porque eu já fiz de tudo nessa vida para que Deus não me amasse. Mas ainda assim, ele me constrange com esse amor que, honestamente, eu preciso aprender muito para conseguir amar do jeito que ele me amou. Por isso que eu não posso achar hora nenhuma que eu cheguei lá. Porque é engraçado como Deus trabalha muitas vezes com a gente. Num processo de maturidade, a gente sempre acha assim, poxa, agora eu estou ficando bom, estou ficando maduro. E aí Deus faz os negócios e tu descobre que tu ainda está lá embaixo. Tu ainda está lá no pezinho ainda da maturidade, você não falta muito para crescer. Aí eu penso, daqui a pouco eu vou ficar mais velho, vou ficar mais maduro. Aí quando eu envelheço, eu percebo que aí falta o dobro. Quando eu acho que eu estou amadurecendo, eu percebo que falta o dobro ainda.
Então, assim, esse amor de Deus, ele nos acompanha, ele nos conduz e ele nos constrange. Então, percebe isso como alguém que não percebe essas coisas nunca vai conseguir levar isso adiante. Você nunca vai conseguir levar o amor de Deus adiante se você não experimentar o amor de Deus por você. Que é esse amor manifesto na sua fraqueza, na sua carnalidade, na sua pecaminosidade. Ele foi manifesto de uma forma plena. Então, se você concebe isso, aí é o desafio, né? O desafio que é trazido para nós. Porque se você consegue compreender como Deus te amou de uma maneira absurda, você não vai conseguir não amar as pessoas. Porque você vai se sentir tremendamente injusto, sabe? E se isso não nos incomoda, então provavelmente é um sinal de que a gente ainda não está vivendo esse amor da maneira que deveria viver. Porque se eu não sou constrangido pelo amor de Deus a amar os meus irmãos de uma forma absurda, talvez eu ainda precise ver algumas coisas que eu não percebi sobre o amor de Deus. Então só pode amar, gente, quem é nascido de Deus. Outra coisa importante da gente pensar é que o apóstolo João ele vai desenvolvendo e ele traz o ponto central do argumento dele, que é o fato do evangelho ser a plena manifestação do amor de Deus. João defende, ele traz aqui para a gente, no verso 9, ele faz uma definição. Ele fala, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como Deus mostrou o seu amor entre nós? Aí João vai falar, enviando seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então o amor de Deus, a plena manifestação do amor de Deus é essa encarnação de Cristo, que traz a vida, que traz Jesus a nós, para que a nossa vida seja a vida de Cristo, para que a gente viva por meio dele. Então, assim, será que a ideia é que Deus mandou amor para a gente pegar e sair e viver? Não, não é, claro. Deus mandou amor para que a gente se enganchasse nesse amor, para que a gente vivesse nesse amor que é Jesus. Então não dá para a gente ter Jesus como um apêndice na nossa vida. Na verdade, a gente precisa ter Jesus como a âncora da nossa existência. Não dá para você e eu concebermos a ideia de que a nossa vida é o ponto central da nossa existência e Jesus está ali para nos ajudar. É muito pelo contrário. Jesus é o ponto central da existência. E nós só conseguimos ter vida de verdade, vida plena, se a gente se enganchar nele. Se a nossa vida estiver orientada para ele, se tudo girar em torno de Jesus. Se eu aprender a abrir mão do meu egoísmo, dos meus sentimentos, dos meus sonhos, dos meus desejos, para que o que Cristo quer seja feito através da minha vida. Eu realmente me entender como um instrumento de Jesus. Não como alguém que tem algo para reivindicar, mas como alguém que só tem a oferecer. Então, se Jesus chega para mim e fala, meu filho, você tem que amar aquela pessoa, eu não posso chegar, Jesus, mas não dá. Ele vai falar, olha para mim, eu amei você. Então, eu sou constrangido a amar o meu irmão, a amar a minha irmã, por mais que eu não queira. Por mais que eu não queira. E esse é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas vejam bem, quando o João está trazendo aqui esse ponto, ele vai falar ainda o seguinte, nisto consiste o amor. Aí está explicando, verso 10. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui você vai perceber o seguinte, que o amor de Deus por nós não é um mero sentimento ou uma mera afeição. A Bíblia fala que aquele que comete pecado é inimigo de Deus. Aquele que comete pecado é inimigo com Deus e já está condenado. Então todo ser humano que cometeu pecado já está condenado à morte e ao inferno. Então Deus manifestou seu amor por nós nessa condição, entende? Não foi quando Deus
A gente fez alguma coisa para ficar bom e Deus resolveu amar a gente. Deus manifestou seu amor por nós na condição de pecadores. Ou seja, alguém de vocês tem inimigo? Eu, infelizmente, cheguei num momento que hoje eu falei, cara, eu tenho uma pessoa que é um inimigo meu. Eu tenho uma inimiga. Infelizmente, eu não queria que fosse, mas eu tenho uma inimiga. A pessoa me odeia. Não posso fazer nada, a não ser amar. Mas aí a pessoa foge de mim, então não tem nem como amar a pessoa. Enfim, amei perdoando. Perdoa a pessoa, não tem problema. Mas eu sei quanto é difícil hoje. Eu não sei se vocês aí que já têm inimigos e tal, sabem como isso é difícil. Mas eu ainda não tinha tido essa experiência tão forte. Né? Manifestar amor por uma pessoa que te odeia. Não é fácil, porque a vontade é de manifestar a justiça com um pedaço de pau. Mas manifestar amor nessas condições é muito difícil. Eu não sei para você. Você tem facilidade, cara, glória a Deus pela sua vida, porque é difícil. E nesse exercício, nesse momento, me vem à mente como Deus me amou, cara, de uma maneira totalmente, para mim, irracional. Totalmente desproporcional. É graça, né? É graça. Deus me amou de um jeito que eu não merecia. Então, perceba, não é uma coisa baseada no sentimento. É uma coisa baseada no desejo de fazer a vontade de Deus. Desejo de cumprir a sua vontade foi o caso de Deus, porque Ele nos amou quando éramos pecadores, mandou seu Filho para morrer numa cruz para dar vida para esses pecadores. Então, o amor de Deus consiste num ato, em algo que é feito, numa atitude que é tomada. O amor de Deus é uma ação, não é um mero sentimento, né? Aquela coisa assim, como se Deus, esses são tão bonitinhos, tão fofinhos, eu amo tanto eles. Mas eu não vou dar meu filho não, vai todo mundo para o inferno, porque sabe como é que era, meu filho, eu amo mais meu filho do que eles. Mas Deus resolveu fazer um movimento inverso. Ele resolveu nos tornar seus filhos por meio do próprio filho dele. Então, quando João está trazendo isso, essa coisa do evangelho como a manifestação plena do amor de Deus, como ele vai falar lá em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, você tem um princípio que é esse do amor que é manifesto num ato, numa atitude. Então, resumindo, não adianta eu falar que eu amo meu irmão se eu não tomar um ato de amor por ele nessa situação. Não adianta eu dizer que, mas eu tenho muito amor, se eu não faço nada por ninguém. Se eu só espero que as pessoas façam por mim. Se eu não sou capaz de tirar do meu para dar para o outro. Eu não posso dizer que eu amo. E aí tem, né, aquelas pessoas que têm um coração, né, muito grande, são muito queridas. Eu amo tanto, ele é tão bom, não sei o quê, mas na hora H foge. Na hora H não mostra amor. Então, assim, muitas vezes, uma fala mansa é uma falsa manifestação de amor. Uma fala suave pode ser uma enganação, uma bajulação. Porque a hora do amor é a hora que você vai precisar tirar do seu para dar para o outro. João fala aqui em 1 João 3,16, daquele que, tendo posses nesse mundo, vendo seu irmão passar por necessidade e não ajuda, ele questiona, como pode o amor de Deus estar nessa pessoa? Como pode você ter um dinheiro que é suficiente para você e às vezes sobra, e você tem irmãos que precisam e você fala, eu não vou dar porque pode faltar para mim lá na frente. E aí João vai questionar, como pode o amor de Deus estar nessas pessoas? Porque para João não se explica alguém ter algo em abundância e não dar para aquele que tem pouco. Para ele isso não faz sentido. Para o apóstolo isso não faz sentido. Eu tenho certeza que isso é uma manifestação do pensamento de Deus para nós. Não faz sentido a gente ter abundância enquanto irmãos nossos estão passando necessidade. Né? Então, o evangelho é essa plena manifestação do amor de Deus. Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, somente aquelas pessoas que se encontraram com Cristo e que se encontram em Cristo
podem amar de verdade. Somente aqueles que foram alvos do verdadeiro amor podem levar esse amor adiante. Lá no verso 15, a gente não leu, mas eu vou pontuar, João fala assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. O apóstolo João está mostrando o seguinte: como ele tem advogado que o amor ele é uma manifestação que precisa ser comprovado, ele está falando isso. Então, já que vocês amam a Deus, vocês têm que provar isso por meio de uma confissão pública. Basicamente é isso que ele está falando. Alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus. Então, um ato. Confessar publicamente é uma atitude. Então, a galera aqui, por exemplo, esse ano a gente teve vários irmãos e irmãs fazendo a pública profissão de fé. São pessoas que chegaram, botaram a cara e falaram: olha, minha vida é de Jesus. Falaram em público, né? É uma atitude. Porque hoje a gente vê o movimento das pessoas que, não, eu amo Jesus e tal, mas eu não vou muito na igreja, eu vou ficar quietinho no meu canto. O apóstolo João está lembrando isso, que a confissão é fundamental. Jesus falou: se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar você diante do Pai. Se você não me confessar diante dos homens, eu não confesso você diante do Pai. Então, uma atitude, tá vendo? Não adianta a gente também só falar que ama Jesus se a gente não provar isso com as nossas atitudes, com os nossos atos, com aquilo que nós fazemos. Então, você que talvez ainda não se batizou, não fez sua pública profissão de fé e está nessa de, mas eu amo Jesus, não, mas ainda não quero e tal. Olha aí, você precisa dar o passo. Não dá para ficar só nessa simpatia. Precisa assumir o compromisso. Muito bem, vamos adiante. O apóstolo João continua. Só pode amar, gente. Só pode amar. Eu estou batendo nessa tecla. Quem foi amado, aquele que entendeu que foi amado sem merecer. Aquele que entendeu que por causa dos seus pecados não merecia o amor, mas merecia a ira. Só pode amar aquele que creu que, apesar de merecer condenação, recebeu amor. Só pode amar aquele que entendeu que, apesar de que entendeu a dimensão do amor de Deus que cobre multidão de pecados. Só pode amar aquele que sabe que seus pecados o condenam, mas que Cristo pagou com seu próprio sangue para que seus pecados fossem arrancados, para que fossem tirados. Se eu e você queremos entender o que é amor de verdade, passar a experimentar isso da maneira mais profunda, nós precisamos fazer isso a partir de Cristo e viver o amor que vem dele. Precisamos fechar as portas para os outros amores, para os falsos amores que não têm a ligação profunda com o Evangelho. Por fim, a última coisa que eu quero pontuar com os irmãos nesse Natal, do amor que nasceu, né, é que a prática do amor é a evidência de Deus na nossa vida. Praticar o amor é uma tradução da presença de Deus na sua vida. Na vida do reino, no reino de Deus, o amor nunca fica preso dentro de nós. Aquela velha história, né? A pessoa tem tanto amor no coração, ela tem tanto sentimento, quando ela fala com a gente é uma coisa linda, maravilhosa, ela fala tão bem. Se engana, cara, você pode enganar. O ideal é a gente aprender a falar bem, ser amoroso no falar e ser amoroso no agir. Também não podemos nutrir uma grosseria, uma barbaridade no falar. Não, mas eu falo grosso, mas eu sou amoroso. A gente tem que encontrar esse equilíbrio, né? Falar em amor também. Nós somos chamados, uma vez que fomos alvos do amor majestoso de Jesus, somos chamados também para manifestar o seu amor em nossos relacionamentos. Então, no Natal, a gente fala muito disso, né? De, troca de presentes, comunhão. Esses valores são muito falados, né? De tempo de paz, tempo de alegria, tempo de amor, tempo de bondade, e por aí vai. Mas a gente precisa ir além disso, porque o amor não é um sentimento abstrato. É preciso a gente reforçar isso.
Eu sei que eu falo isso aqui com alguma frequência, mas é importante a gente lembrar disso. O amor não é um sentimento abstrato, uma coisa mística, sabe? Eu volto a falar do exemplo. A gente parece hoje que o amor é uma nuvem que paira e a gente pega aquilo e suga amor da atmosfera. Não é isso. O amor é proveniente de uma pessoa, de Deus. Então, o amor, de acordo com Deus, é ação. O amor é atitude. O amor são decisões que você toma em favor de outras pessoas que visam o benefício, o cuidado e o crescimento daquela outra pessoa. Por isso que, de acordo com a Bíblia, a gente já se ama bastante. Né? A gente se ama bastante, por isso que Jesus vai falar que o movimento da gente... Lembra lá qual é o maior mandamento? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, a ideia é essa, é você contribuir para o outro como você já contribui para si mesmo, da sua vida. Você quer viver, você quer avançar, e você querer desejar isso para outras pessoas. Então, o amor é ação. O amor que Cristo manifestou por nós é prático. Jesus definitivamente não é um sentimentalista barato que fica sofrendo de amores com uma voz chorosa, implorando para a gente aceitá-lo. Sabe, tem aquela imagem de um Jesus miserável, de um Jesus frouxo, de um Jesus que está correndo atrás, rastejando por amor humano. Jesus não precisa do nosso amor. Ele é pleno em amor. Jesus não necessita de nossa adoração. Ele é pleno. Mas ele resolve compartilhar conosco daquilo que ele tem. Jesus definitivamente não é esse cara meio riponga, de fala mansa. Não é bem assim. Na verdade, quando a gente olha para Jesus, a gente vê alguém que entregou sua vida de forma brava e corajosa. Enfrentou a morte e o sofrimento. Foi alguém que, de peito aberto, abriu-se para o derramar da ira santa e justa do Pai. É aquilo, ele falou, pode mandar. Muito, muito bravo. Pode mandar. Ele até fala, né, antes, em oração, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí dá para entender que Jesus, talvez, ao fazer o que fez, ele foi indo ali contra aquilo que ele queria. Ele fala, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus é alguém que, para manifestar amor, ele precisou negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Jesus não conquistou a nossa salvação, não manifestou amor por nós com flores, com palavras bonitas e abraços, mas com dor, sacrifício e sangue. O seu sangue derramado naquela cruz, que foi a plena manifestação do seu amor. Quero concluir, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo o seguinte. Na vida do reino, o amor é a evidência da presença de Deus. Lá no versículo 21, João fala assim, ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Você ama a Deus? Se a resposta for sim, a implicação é ame também o seu irmão. Você ama a Deus? Sim. Ame também seu irmão. Ame também seu irmão. Amar nem sempre vai ser fácil, porque amar vai requerer de nós o sacrifício do nosso egoísmo, o sacrifício do nosso bem-estar, o nosso orgulho, e muitas vezes vai custar até mesmo aquilo que nós chamamos de dignidade. Aquela pessoa, não, só me resta dignidade. Eu acho que até isso Jesus pede para a gente perder também. Porque a verdade é que ele perdeu. Ele abriu mão disso. Que dignidade há em morrer pelado numa cruz? Surrado. Apanhando horrores.
tomando tapa na cara de cadete, de soldado, tendo as suas roupas repartidas. Isso de forma injusta, sem ter feito nada para merecer isso, como inocente. Alguém que só fez o bem morre dessa maneira, perdeu a sua dignidade. Ele foi até as últimas consequências para nos amar. Só que às vezes o que nos impede de amar os nossos irmãos é um pouquinho desse lixo de orgulho que nós temos. É um pouquinho dessa maldição, desse egoísmo nosso. É um pouquinho dessa loucura de ser amado por alguém que colocou a dignidade em jogo para manter a sua dignidade, para não aceitar ser humilhado por ninguém. E parece que às vezes a gente olha o sacrifício de Jesus e fala assim, foi legal, bonzão para você, mas para mim isso não serve. Mas deveríamos, ao olhar para Cristo, sermos constrangidos a amar os nossos irmãos de um modo sobrenatural. Bem, amar vai requerer dedicação e sacrifício. Vai requerer que você siga os passos de Jesus. Porém, os efeitos serão avassaladores. Não tenha dúvida. Se no mundo que a gente vive, nesse mundo que vivemos, se as pessoas se amassem, poxa, do jeito que Jesus amou, cara, você tem dúvida que a gente viveria o céu aqui? Vocês têm dúvida que a gente teria guerra? Que a gente não teria guerra, né? Tem dúvida disso? Se colocássemos em prática tudo isso que Jesus falou, que ele exemplificou, que ele nos aconselhou, vocês têm dúvida de que a gente não viveria no melhor país do mundo? Mas por que a gente não vive o melhor do mundo nessa vida? Porque a gente não segue Jesus. Porque a gente não obedece Jesus. Cara, sabe como é que a gente pode ter a igreja mais vibrante, mais impactante do mundo? Se a gente fizesse o que Jesus falou. Só que muitas vezes a gente não quer fazer, porque a gente colocou o nosso orgulho, a nossa paixão, o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vontade na frente de Jesus. Talvez nesse Natal a gente possa repensar isso, né? Repensar, a gente vai iniciar um novo ano, que tal nesse ano a gente lutar para ser mais como Jesus? Que tal se nesse próximo ano nós nos esforçássemos para aprender a matar o nosso ego, a abandonar a nossa dignidade na cruz, a de fato viver em Cristo Jesus. O quanto você tem se esforçado por seus irmãos e por suas irmãs? Eu não quero que você pense aqui o quanto seus irmãos e irmãs têm se esforçado por você. Eu quero que você pense o quanto você tem se esforçado por seus irmãos e por suas irmãs. O quanto você tem agido intencionalmente pelo bem dessas pessoas que estão aqui ao seu redor. Será que se a pessoa que está sentada do seu lado estivesse dependendo da tua atenção para não morrer de fome, ela morreria ou ela viveria? Você sabe se o teu irmão ou tua irmã está passando fome? Você sabe se ele tem alguma situação que está acabando com a vida dele? Talvez a gente não saiba por N motivos. Mas eu imagino que talvez, se a gente fosse mais semelhante a Jesus, a gente teria melhor condição de saber o que os nossos irmãos estão passando. Porque nós estaríamos preocupados com eles, não somente com a nossa própria vida, não somente com a nossa própria história. Bem, essa é a família que Deus te deu para amar. Quando você virou membro da Igreja Presbiteriana Carioca, essa foi a família que Deus te deu para amar. E é aqui que ele tem pedido para você começar a amar sem medidas. Se você não conseguir amar as pessoas como Jesus amou aqui dentro, você não vai conseguir lá fora. Tá? Você não vai conseguir levar esse amor lá para fora se você não aprender a amar os seus irmãos primeiro. Então, esse é o local que Deus te deu para você exercitar. Então, coloque isso em prática.
Aprenda mais sobre o amor de Deus e coloque em prática na sua vida. Que nesse Natal você possa exercitar o amor verdadeiro, tendo como padrão único e absoluto o Cristo que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar esse amor maravilhoso. Vocês todos tenham um Feliz Natal cheio de amor, cheio do amor de Deus e principalmente cheio do amor que vocês podem dar para outras pessoas. Amém?